espinhos. Acho que vai dar para Mas por quê? Porque né? em tudo Agora isso, aperta aqui. amor Não tá não é para gravando, humilhar não. Tá botando ninguém, aqui, tá gravando. não é para enriquecer ninguém, mas é para nós refletirmos o nosso estado espiritual. Porque hoje ainda há tempo de nós reconciliarmos, ainda há tempo de nós consertarmos o que precisa ser consertado. Por isso a palavra de Deus, muitas das vezes, ela vem, mas não para matar, mas para trazer vida e vida em abundância. Amém, queridos irmãos? Então nós lemos aqui esta passagem, lemos essa passagem de Apocalipse. Eu fiz algumas anotações aqui para nós meditarmos juntos. A situação atual das igrejas não é só a nossa igreja, onde congregamos aqui, mas é uma situação geral. Ela se adequa como a igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia, ela representa, se você for olhar num âmbito geral, ela representa a igreja atual, né? E nós vamos entender por quê. Porque a igreja de Laodiceia, ela estava situada em uma região de fartura, né? E eles tinham na sua mente, eles pensavam, seu pensamento, em que tudo aquilo, aquela riqueza, né, era suficiente. Aí você pode estar perguntando, mas aqui não tem ninguém que está vivendo numa situação financeira como no tempo de Laodiceia. Antes fosse também, né? Antes fosse. Apesar de nós não termos uma condição financeira semelhante à igreja de Laodiceia, os problemas que ela vivia, nós estamos vivendo nos dias de hoje. Aleluia! Né? Estamos vivendo o povo dos dias de hoje, os crentes dos dias de hoje, eles não confiam mais em Deus, eles confiam mais no dinheiro. É no dinheiro que o povo está correndo atrás. É por causa do dinheiro que o povo deixa Deus para fazer outras coisas e acabam se embaraçando, né? E aí depois, às vezes, chega na igreja como se tudo estivesse bem, mas lá no coração Deus está vendo, Deus tem o defeito, o erro de cada um. Não há segurança, confiança em Jesus, mas as pessoas elas preferem confiar no dinheiro, na situação financeira. Quando a situação financeira está bem, aleluia, parece outro clima, né? A satisfação, tudo bem. Mas quando a coisa está ruim, né? Quando está feio, eles deixam Deus e vão procurar resolver o seu problema financeiro, o seu problema de bem-estar, né? Não é assim
O mundo está desta forma. A igreja atualmente está vivendo isso. E essa não é a vontade de Deus. Enquanto a pessoa pensa que está tudo bem, vivendo dessa forma, o Senhor ele mostra a real situação de cada um de nós, né? Quando nós pensamos, não, está tudo bem, estamos na presença de Deus, estamos vindo na casa do Senhor, né? Mas qualquer coisinha que acontece, o primeiro lugar, a primeira coisa que é atingida é a igreja. As pessoas somem, vão procurar resolver os seus problemas, né? E esquece que o nosso Deus é um Deus poderoso, que quer fazer milagres, que quer mudar a situação, que quer salvar a nossa parentela, que quer, aleluia, operar poderosamente em nosso meio, mas às vezes nós não entendemos. Glória a Deus, né? E agimos ao contrário o que Deus quer que nós venhamos agir. Então, amados, aqui o Senhor ele escreve a carta ao anjo da igreja, né? E fala que o povo ali é morno. Oxalá fosse frio ou quente. Aleluia! Mas porque é morno, vomitar-te-ei. Estou pronto para vomitar da minha boca. Então, o que significa isso? Que o Senhor ele não está aceitando isso, a situação. O Senhor ele não está, aleluia, se agradando com a maneira de nós estarmos servindo a Ele. Amém? Hoje em dia, se eu estiver equivocado, irmãos, pode chegar em mim e falar: hoje em dia as pessoas servem a Deus do jeito que quer. Não há compromisso com a igreja. Não há, aleluia, um compromisso como Deus queria que nós, glória a Deus, viéssemos ter, né? E a nossa situação espiritual ela está tão crítica, né? Não é frio e nem quente, é morno, porque basta qualquer coisinha acontecer, nos atinge e nós nos afastamos da igreja, deixamos o nosso compromisso. Amém? O que tem de crente, irmãos, eu estou falando aqui do coração, viu? O que tem de crente machucado, cansado, todo desorganizado, aleluia, não tem tempo para Deus, porque não sabe administrar a sua vida, o seu tempo. Ontem eu falei sobre o Salmo 127. Se Deus não edificar a cidade, trabalham em vão aqueles que edificam. Correto? Isso não é um incentivo à ociosidade, não. Isso não é um incentivo para você pendurar uma rede e ficar deitado lá esperando Deus prover tudo na tua vida. Não é isso. Mas nós precisamos entender que Deus está no controle. Você pode trabalhar. Se Deus não edificar, em vão trabalha. Aqueles que querem edificar. Entenda que Deus ele quer abençoar a minha e a tua vida, mas nós precisamos entrar pelo caminho certo. Não há dois caminhos, é um caminho só. Ou nós entramos pelo caminho certo, ou nós vamos dar volta, aleluia, como o povo deu lá no deserto. O percurso era estreito, mas 40 anos eles ficaram dando volta no deserto.
Então a gente fala, prega, prega, ensina, ensina, e às vezes eu confesso, eu fico assim, meu Deus, mas de novo essa palavra, Senhor. Aleluia. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então o reino de Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nada pode estar no lugar de Deus. Nada, nada. Deus é o primeiro. Glória a Deus. E as demais coisas são secundárias. Se você colocar alguma coisa acima de Deus, Deus passa a ser segundo plano na sua vida. Então, a quebra de compromisso com Deus já começa por aí, porque eu estou querendo as demais coisas em primeiro lugar. Eu estou correndo atrás das demais coisas, aleluia, e o Senhor, as coisas de Deus estão ficando para trás. Tudo bem, né? Eu não sei quanto tempo, né? Eu não sei quanto tempo, e se vai haver tempo para que as pessoas sejam sóbrias e olhem para a palavra de Deus e sigam a palavra de Deus. Louvado seja. Por que está escrito lá que Deus ele tem prazer, né? Naquele homem que procura obedecer a palavra de Deus. Por que Deus tem prazer? Porque Deus ele quer abençoar. Deus ele quer ver cada um de nós abençoado. E se nós não entrar por esse caminho, nós não vamos ser. Então quando Deus ele percebe ali que ou dois, um grupo que está se esforçando por entrar pelo caminho, ele se alegra. Ele se alegra porque aquela pessoa ela vai ser abençoada. Glória a Deus. Porque o Senhor ele tem promessa na vida daqueles que obedecem, daqueles que priorizam, têm princípios de Deus na sua vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, se nós abrirmos nossa Bíblia, o frio, quem é o frio? Tem crente frio? Não. O frio é aqueles que estão fora, né? Antes fosse frio, porque o frio ainda tem uma oportunidade de se converter, né? Aleluia. Ou se fosse frio ou quente, porque o quente é o crente que Deus quer ver. Glória a Deus. O crente que Deus quer ver é o crente quente, o crente fervoroso. Então, não é frio nem quente, porque é morno, Deus não está aceitando. Aleluia. Está entendendo? Então vamos ver lá em Romanos, glória a Jesus, no capítulo de número 12. Romanos capítulo número 12, glória a Deus, o versículo 12, perdão, glória a Deus, glória a Jesus, Romanos 12, versículo 11. Olha o que a palavra ela nos diz aqui, irmãos, através do apóstolo Paulo: não sejais descuidado do zelo, sede fervoroso no espírito, servir ao Senhor. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Amém. É assim que Deus ele quer nos achar. Amém, irmão? É nessa condição, né? Glória a O Deus. que seria ser fervoroso no espírito? Glória a Deus. Ora, Glória a Deus. o fervoroso no espírito, ele não perde culto por qualquer coisa, não. Aleluia. Porque ele vem
em busca da palavra, glória a Deus, que vai ser liberada aqui. Olha que interessante, irmão. Deus, ele escreve ao anjo da igreja. Glória a Deus. Quem é o anjo da igreja? Pela misericórdia, sou eu aqui, nesse lugar, né? Olha, aleluia, a importância que tem um pastor na vida de vocês. Glória a Deus. Se o anjo da igreja, ele fecha a boca e não fala nada, o que será de vocês? Né? Então, o anjo da igreja, ele está transmitindo para os irmãos a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida de cada um. Glória a Deus. Tanto é que no final ele falou: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então, o pastor, ele recebe diretamente de Deus. Quando eu sinto de trazer uma palavra para a igreja, como eu senti e comecei a folhear a Bíblia e estudar, eu sei que é Deus que está cuidando da igreja. Graças a Deus. Eu sei que é Deus que está tirando, aleluia, as sujeiras, Aleluia, as rugas, os carrapichos. Eu sei que é Deus, aleluia, que está preparando a igreja para o dia do arrebatamento. Essa é a finalidade. Aleluia. Vocês pensam no céu? Oh, glória a Deus. Aleluia. Pensa no céu. Jesus, ele disse Aleluia, Jesus. que voltaria, ele iria preparar lugar. E se ele for preparar lugar, ele voltaria para nos buscar. Então essa promessa nós aguardamos, irmãos. Lá no céu, aleluia, não há morte, não há dor, não há sofrimento, né? Louvado seja Deus. Tem que pensar no céu, irmãos. A gente acaba pensando muito nas coisas aqui da terra. Isso nos atrapalha. Nós começamos a nos envolver com coisas aqui da terra. Isso nos atrapalha. A Bíblia, ela fala em Colossenses 3: se já ressuscitaste com Cristo, pense agora nas coisas de cima. Pense no céu. Pensa nas coisas celestiais, as coisas de cima, aleluia, não é exatamente só lá o lar a qual o Senhor foi preparar para nós, mas abrange tudo isso, estarmos aqui na igreja, estarmos meditando na palavra, estarmos cantando, estarmos oferecendo culto ao Senhor. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que aplicar a nossa vida, irmãos, primeiramente nesse lado espiritual. Glória a Deus. Porque atualmente é o que está acontecendo. As pessoas, elas estão envolvidas dos pés à cabeça nas coisas terrenas e se despreocupam com as coisas espirituais. E aí vem a mornidão na nossa vida. Nós achamos que está tudo bem, achamos que estamos servindo ao Senhor, né, e agradando a Ele, né? Daí vem uma palavra dessa e mostra para nós a nossa situação verdadeira. Para quê? Para nós ficar brigando e falando mal do pastor porque ele está transmitindo? Não! Deus te glória. Para nós examinar a nós mesmos, irmão. Vamos examinar a nós mesmos. O homem precisa examinar. Epa! Aleluia! O Senhor, Ele nos criou com uma finalidade. Aleluia! Eu não existo para mim viver do jeito que eu quero viver e achar, não. Eu não existo para mim idealizar uma maneira de viver. Não, o mundo pensa assim. A ideologia, ela está impregnada. Cada um vive do jeito que quer. É a lei do mundo. Cada um é o que é, né? O filósofo lá, o Descartes de Paris lá,
escrito: se eu penso, logo eu existo. Ou seja, se eu pensar e querer ser o que eu quiser ser, está tudo bem. É por isso que todo mundo quer ser o que quer ser, né? Nasce homem, quer ser mulher. Nasce mulher, quer ser homem. É ideologia. As pessoas estão fazendo o que elas acham que elas devem fazer, o que elas pensam que devem fazer. Estão fazendo. O mundo está vivendo assim. E no domingo passado, na escola bíblica dominical, eu falei: nós precisamos ficar atentos para que o mundo não entre dentro da igreja. Porque nós precisamos ser a igreja viva que influencia, a igreja fervorosa que influencia. Mas se nós permitirmos, aleluia, todo mundo entrar, porque às vezes, irmãos, as pessoas pensam assim: a coisa do mundo é o brinco, é uma roupa. Não é isso. Não é isso. As coisas do mundo é o que está acontecendo. O curso do mundo está totalmente ao contrário da vontade de Deus, do querer de Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. É Jesus. Aleluia, cuidando. Jesus. Graças a Deus. É Jesus cuidando. Aleluia. Tá? Glória a Deus. Eu vou falar mais aqui para os irmãos entenderem direitinho. Sede da palavra. A palavra é nosso alimento. Quando a gente sente sede, porque ela é comparada à água que sacia a nossa sede, né? Jesus naquela festa, no último dia da festa em Jerusalém, aleluia, onde os poços já estavam secos, porque descia todos para Jerusalém para adorar, né? Era 7 dias. Imagine toda aquela multidão aglomerada em Jerusalém, né? E antigamente não tinha água encanada, não, irmãos, era água no poço. Imagine aquela multidão de gente tomando água, usando água. A água acabou. E o pessoal no último dia da festa estavam sedentos, com sede. E Jesus, olha como Jesus ele é maravilhoso. Ele aproveitou a ocasião. Ele se põe de pé no meio daquela multidão e fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Glória a Deus. Glória a No Deus. seu interior fluirão Aleluia. rios de água viva. Aleluia. Então eu e você, irmãos, nós somos alimentados espiritualmente pela palavra. Então o crente fervoroso, ele precisa estar desejoso pela palavra de Deus, né? Então na segunda-feira não tem culto, né? Mas na terça, pelo menos, eu penso: poxa, já não me alimentei na segunda. Na terça eu vou chegar na terça com apetite, né? Porque eu preciso da palavra, eu preciso me alimentar, né? Mas sabe o que tem acontecido? Os irmãos, eu estou falando geral, não é? Aqui ainda tem um povo sedento ainda aqui, que tem fome da palavra, né? Glória a Deus. Tá tão fervorosa, mas é em geral. Ninguém está se importando com isso. Os cultos de ensino, escola bíblica dominical, são os cultos menos frequentados, né? Então veja que a situação das igrejas, elas estão nesse pé. Está todo mundo correndo atrás de livrar o seu, de, né? Se manter e tal. Não é errado correr atrás, mas o que é errado é você inverter os valores. Porque enquanto você estiver fazendo assim, você nunca vai sair da multidão, né? Nunca. Eu aconselhei um irmão outro dia em outro lugar aí, tem outras igrejas que a gente toma conta também, e ele falou para mim assim: irmão Daniel, pastor Daniel, quando eu resolver os meus probleminhas que eu tenho para resolver, eu vou ficar firme na igreja. Eu falei: não vai. Ele: pastor, não vai, irmão. Você precisa ficar firme na igreja agora. Glória a Deus. Deus ele vai te direcionar, e aí sim, verdadeiramente você vai
Glória a Deus. Mas enquanto Aleluia. você estiver correndo atrás, querendo resolver, querendo, não vai. É verdade. Irmãos, o tempo passou. O tempo passou. Aleluia. Passou. E eu encontrei ele hoje. E ele veio com um novo problema. Falei, não, já te falei, irmão. Você não vai sair dos problemas se você quiser resolver eles. Né? Você precisa resolver a sua vida espiritual. Aleluia. Se reconcilie com Deus. Firma os teus pés na casa do Senhor. Glória a E Deus. você vai ser orientado. O Senhor vai te dar direção. E você vai sair desse marasmo. Aí você vai ver o que é vida. Aí você vai ver o que é vida. Né? Então, amados irmãos, nós aprendemos que ser um crente fervoroso é honrar, né, os princípios de Deus, a vontade de Deus, ter compromisso com Deus. Veja que eu citei aqui Colossenses, eu quero tornar a ler aqui Colossenses, porque fala do crente fervoroso. Glória a Deus. O crente fervoroso, irmãos, o crente que ressuscitou com Cristo, né? Que morreu para o mundo. O meu irmão aqui, o pastor Celso, ele falou sobre a morte, né? O que o morto faz? O morto faz o que, irmãos? Nada. O morto não pode fazer nada, ele está morto. E se nós, irmãos, morremos para o mundo, nós temos que fazer um exame. Cada um tem que fazer um exame se realmente morreu para o mundo. Glória a Deus. Porque se morreu para o mundo, aleluia, a gente tem que estar vivendo para Cristo, né? Se ressuscitamos com Cristo, as nossas atitudes, elas precisam condizer com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós não sejamos vagarosos, mas fervorosos. Então veja aqui que maravilha, ó. O título aqui fala vivendo plenamente em Cristo. O crente fervoroso, ele vai viver plenamente em Cristo. Cristo vai estar em primeiro lugar na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Cristo vai estar em primeiro lugar. Não é fanatismo, não. Viu? É zelo, é cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Em Hebreus fala como negligenciar tão grande salvação. Aleluia. O que é negligenciar tão? Ora, o que Jesus ele fez por nós, irmãos, né? Ele veio a este mundo. Presta atenção, sendo Deus, ele nasceu como nós nascemos, né? Mas ele não tinha pecado, ele foi tentado em tudo como eu e você. Obrigado. Nós somos tentados todos os dias, somos convidados a escolher entre a cruz, né? Ou viver o mundo. Somos tentados, somos convidados a escolher. Jesus ele foi tentado, ele teve sede, ele teve fome, ele teve desejo, mas ele permaneceu fiel, né? Para que ele fosse aceito, ele não poderia pecar, e ele foi até o fim, irmãos. Ele sendo Deus, ele não podia arrumar uma estratégia e fazer assim, ó, sejam salvos, mas ele viveu como eu e você, ele sofreu, teve aflição como eu e você temos, sentiu dor, Louvado seja Deus. mas não recuou, não olhou para trás, ele foi até o fim, aleluia, foi aceito como sacrifício, derramou seu sangue, né? Foi morto injustamente, foi morto em nosso lugar, porque nós que estávamos condenados à morte, era nós, mas ele morreu para nos dar vida, né? Para nos salvar, irmãos. Glória a Deus. Ninguém podia fazer o que ele fez.
Ninguém podia fazer. Glória a Deus. Como eu vou negligenciar uma oportunidade desta, irmão? Que eu estava condenado à morte. Aí vem um e morre no meu lugar para me salvar. Como que eu vou virar as costas para tudo isso? Como que eu vou, aleluia, dizer não para as coisas de Deus, depois de tudo que Ele fez por mim? Bendito é o Senhor. Ei, irmão. Aleluia. Então eu morri para o mundo e estou vivo para Cristo. Essa é a condição Glória a do Deus. crente fervoroso, do Glória a crente Deus. a qual Aleluia, o Senhor Jesus. quer ver em mim e em você. Graças a Deus. Né? Aí você trabalha, você come, você se diverte. Tudo isso você pode fazer. Deus Ele quer ver você feliz. Mas uma coisa que Ele não aceita é que você coloque outra coisa no lugar dele. Meu Deus. Se você priorizar outra coisa, ele passa a ser segundo. E se ele não aceita, ele não negocia com ninguém. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, a condição das igrejas, irmão, nos dias de hoje, está desse jeito. Não tem um versículo que vai te absolver desta fala, e vai dizer: não, pastor Terra, não existe. Nós estamos nessa condição e nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir. Portanto, olha só o que o apóstolo ele deixou escrito, inspirado pelo Espírito Santo, para que eu e você venhamos, aleluia, viver, copiar, né? Ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Ele disse também: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então eu preciso imitá-lo. Olha só. Aleluia, Portanto, visto que foste ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Aleluia. Glória a Deus. Se você ficar pensando nas coisas terrenas, essas coisas terrenas, elas vão se tornar um gigante. E você vai ficar abatido, porque você não vai encontrar saída. Você vai ver um enorme gigante na sua frente e não vai encontrar saída, né? Mas se você olhar para cima, você vai ver um Deus Todo-Poderoso que é contigo, que te ajuda. Glória a Deus. Ele está com as mãos estendidas para te ajudar. Aleluia, Jesus. Glória a Quando Deus. eu passo a pensar nas coisas terrenas, eu me embaraço. E a palavra ela nos diz: portanto, aleluia, estamos rodeados numa tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé, homens como nós que venceram. Glória a Deus. Deixamos todo o embaraço e o pecado que estão de perto. Glória a Deus. E corramos, aleluia, com paciência, aleluia, para aquilo que nos está proposto, certo? Para nós te chamar, grande para o autor e consumador de nossa fé. Então, se eu pensar nas coisas terrenas, não, mas como que é isso? Eu posso pensar assim: eu tenho meus deveres de cidadão. Então eu tenho que administrar essa vida. Eu tenho os meus deveres. Então eu trabalho, né? Eu cuido da minha casa, né? Eu me divirto, certo? Amém, irmão? Mas eu não, aleluia, troco os compromissos, Aleluia. com Deus por nada disso. Se o Senhor Ele preparou para mim, para você, 24 horas para nós administrarmos, vamos fazer a conta de novo? 24 horas, 8 para dormir. Tem gente que está dormindo 12 horas, irmão. Não é assim que funciona. Está numa ociosidade. É para dormir 8 horas, faz bem, 8 horas. Durma 8 horas. Eu só durmo 4.
está errado. Você vai perder sua saúde. Deus deu 24 horas para nós administrarmos, 8 para dormir, 8 para trabalhar, são 16. Eu trabalho e durmo 8 horas para dormir, 8 horas. Ainda sobra quantas horas? 4. Hã? 8 horas está sobrando, irmãos. Eu preciso de 8 para trabalhar e 8 para descansar. 16 horas, sobra 8, né? Nessas 8 horas, o que eu faço com ela? Eu só sei de uma coisa: que só tem culto aqui terça, quinta, sábado e domingo. E nós gastamos só 2 horas nesses dias. Se nós gastamos 2 horas só terça, quinta, sábado e domingo, só 2 horas, olha, ainda sobra 6 horas todos os dias que nós vamos para o culto. E às vezes as pessoas não vêm para o culto porque não tem tempo para vir. Aleluia. Né? O que eu estou fazendo? Oh, glória a Deus. Qual está sendo a minha escolha? Qual está sendo a minha escolha, né? Eu preciso priorizar Deus, eu preciso Glória a Deus. amar Deus, eu preciso, aleluia, viver, aleluia, e ter esse compromisso com Deus. Isso é ser um crente fervoroso, irmãos. Obrigado, Jesus. Né? Ah, mas crente ser fervoroso não é aquele que fica rodando, que sai correndo na igreja? Não, não é não. Ah, mas crente fervoroso não é aquele que canta mais alto, que ora mais alto? Não! Crente fervoroso é aquele que tem compromisso, aquele que honra a Deus, aquele que prioriza a Deus, aquele que entende Mateus 6,33: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o crente fervoroso. Glória a Deus. Esse é Aleluia, o Jesus. crente quente, Graças a que o Deus. Senhor quer ver em mim, quer ver em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Mas, irmãos, se nós ficarmos pensando nas coisas terrenas, nós vamos ter muito, aleluia, o que nos preocupar. E o Senhor, ele falou: não, quem ressuscitou com Cristo não vai se preocupar com as coisas da terra, vai olhar para cima, né? Glória a Deus. Aquela passagem de Lucas 5, que Jesus encontra Pedro, acho que é André, lavando as redes, né? Tem pregador que fala que não, mas ali é um símbolo de pessoas lavando rede, desanimadas, frustradas. Por quê? Pelo contexto, eles saíram para pescar, eles viviam da pesca, eles não pegaram nada, eles tinham os impostos para pagar, e eles estavam ali lavando as redes. Eles tinham desistido aquele dia já de pescar, porque não pegaram nada, eles estavam frustrados, desanimados. Então, se você for, aleluia, colocar o teu coração nas coisas terrenas, você vai ter um monte de frustração, e a frustração, ela te afasta de Deus, ela te chateia, ela te abate. O salmista Davi, ele percebeu isso, ele falou: oh, minha alma, porque está abatida. Ele se abateu também, mas ele teve a receita ali, ele espera em Deus. Glória a Deus. E no seu poder. É isso que nós temos que fazer. Quando vier as aflições, nós vamos ter, ele falou: tenha bom ânimo. O Elias, depois de ter vencido os 400 profetas de Baal, ele foi ameaçado por Jezebel, né? O que ele fez? Fugiu, se escondeu. Será que Deus queria ver ele nessa situação? Não. Deus, apesar de ele ter, aleluia, tido um esgoto, né, fisicamente, espiritualmente, como nós também temos, às vezes eu fico esgotado espiritualmente. É tanta luta, irmãos, tanta luta para a gente ser fiel. Aleluia. Mas se eu correr, eu vou estar largando a mão parada, uma coisa que Deus ele não quer. Então o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu espere nele, confie nele, para não ser renovado, para não ser avivado, para ele nos dar mais força e continuarmos.
Graças a Deus. Então é assim, irmãos, que Deus Ele quer achar a mim e a você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, nesse versículo de Colossenses, quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Irmãos, eu tenho que fazer morrer esse desejo, essa situação de querer ultrapassar os princípios de Deus, essa vontade de vencer na vida, de ser bem sucedido aqui nessa terra. Eu preciso mudar isso, eu preciso ser bem sucedido na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fazer isso só vai ser possível se eu fizer a minha natureza, os meus desejos carnais morrerem. Né? Então, buscando a Deus, procurando conhecimento da vontade de Deus e vivendo, assim nós vamos conseguir. Glória a Deus. Orando, jejuando, né? Quando eu não consigo, eu estou sendo tentado e confrontado espiritualmente, eu vou de jejum, porque o Senhor vai me dar força. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É melhor ir para o jejum do que se precipitar, irmãos, fazer coisa errada, né? Vai para o jejum, não se precipita não, você vai vencer. Quando a gente está sendo tentado, aleluia, carnalmente, é Deus, a gente tem que correr para perto de Deus, porque é dele que vem a nossa força, para nós, né? Se eu não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser morno, eu vou murmurar, eu vou reclamar, e eu nunca vou ser o culpado, eu vou apontar alguém. Eu sei que a maioria das vezes apontam a mim, mas não tem problema, eu estou aqui para isso, mas não é por aí para mim. O defeito está aí em nós. Nós precisamos examinar a nós mesmos e tomar uma decisão na nossa vida de sermos melhor a cada dia. Cada dia nós precisamos ser melhor, porque ninguém está pronto aqui. Nós estamos tudo evoluindo, tudo sendo Glória a Deus. tudo sendo edificado, né? E nós precisamos disso, irmãos, congregar. Nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus e honrar a Deus. As horas já se passaram, eu vou parar por aqui. Os irmãos já entenderam. Os irmãos já entenderam. Glória a Deus. Amém. Eu queria que os irmãos entendessem o que é a vontade de Deus. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos que estão aqui já entenderam. Glória a Agora Deus. falta nós nos posicionarmos. Glória a Deus. Aleluia, sermos este crente que o Senhor quer achar em nós. Amém, querido? Glória a Deus. Nos coloquemos de pé, então. Aleluia. Incapaz.